Hoje eu quero falar com os irmãos sobre as marcas de uma vida vitoriosa. 2 Coríntios 2, versículos 14 ao 17. 2 Coríntios 2, 14 ao 17. É um texto muito abençoado, conhecido de todos. Nós vamos ver algumas lições desse texto. 2 Coríntios 2, versículos 14 ao 17. Diz assim a Escritura: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para morte, para com aqueles, aroma de vida para vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Pai querido, eu quero te louvar por essa manhã, pelo tempo que estamos aqui diante de Ti, da Tua presença. Fala conosco agora em meio à Escritura, a palavra do Senhor para nós. Ensina-nos o quão importantes somos e as marcas de uma pessoa que vive para Cristo e é uma pessoa vitoriosa. Eu louvo o Senhor em Cristo Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar, meu irmão, por favor. O apóstolo Paulo aqui, ele continua a sua defesa. Depois de ser acusado de um homem inconstante e sem palavra, ele está sendo agora acusado de ser um apóstolo sem credencial. As acusações atingem seu caráter, sua apostolicidade e seu ministério. Deus, porém, em 2 Coríntios 7,6, consola Paulo com a chegada de Tito. E Tito, ele trouxe boas notícias acerca da submissão e do amor da igreja de Corinto a favor dele, Paulo. Dito isso, nós vamos ver nesse intervalo, se você ler atentamente 2 Coríntios, Paulo faz um intervalo aqui para falar exatamente desse tema que eu disse a vocês, das marcas de uma vida vitoriosa. Irmãos, e são 4 no texto. Esse texto é muito rico e ele é abençoador. Com a Bíblia aberta, a primeira marca de uma vida vitoriosa está no versículo 14. A primeira parte é um otimismo inabalável. Paulo diz: graças, porém, a Deus. Paulo sai de uma narrativa deprimente para um alegre hino de louvor. Ray Stedman diz que uma das marcas de um cristianismo radical é uma vida cheia de gratidão, mesmo as provas e os desafios da vida. Você é grato a Deus, mesmo diante daquilo que você passa. Isso é gratidão, é uma espécie de otimismo indestrutível. Você é grato a Deus, mesmo diante das coisas que você passa. Você é grato a Deus, porque a vida cristã, irmãos, ela é vitoriosa, apesar das circunstâncias adversas. Isso que nós precisamos entender. Nenhum fio de cabelo da sua cabeça pode ser tocado sem que Deus saiba, permita ou tenha um propósito para isso. Porque o cristão, ele não cultua o sofrimento e ele nem tem prazer na dor. Ao contrário, o cristão glorifica a Deus, sabendo que mesmo no vale da dor, a sua vida está nas mãos de Deus. E quando nós entendemos isso, sai com fôlego e força dentro de nós. 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Tudo é louvar a Deus, sabendo que Ele é poderoso para transformar os vales em mananciais. Aí nós louvamos a Deus em toda e em qualquer circunstância. Então, portanto, em qualquer circunstância, o crente pode erguer-se das cinzas e exclamar: graças, porém, a Deus. Você é grato a Deus nessa manhã? Gratidão. Nós temos um otimismo inabalável. Segunda verdade aqui de um crente vitorioso é que ele tem um sucesso constante. Olha o versículo 14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo
sempre nos conduz em triunfo. Notem que o sucesso ou triunfo do cristão não é esporádico, mas é constante. A vida cristã não é uma descida vertiginosa ladeira abaixo, mas uma escalada gloriosa rumo à glória. Nós temos um sucesso constante, não pelas nossas forças, mas em Deus. Nele nós somos constantes, e esse sucesso sobe, esse triunfo sobe e é constante. O contexto aqui, Paulo tinha em mente um cortejo triunfal tipicamente romano. Sempre que um general regressava de uma batalha vitoriosa, ele e os seus soldados, a carruagem que precedia o general, vinha atrás deles, irmãos, pessoas que carregavam guirlandas de flores e um incenso muito perfumado. Ele vinha, pessoas ao redor carregavam essas flores. Após a carruagem, era precedido os soldados, que eram amarrados nas suas mãos, pesadíssimas correntes nos pés e nas mãos. Quando o cortejo passava entre as multidões, aquele cheiro de flores e de incenso era para o primeiro grupo, o dos vitoriosos, aroma de vida para vida. Porém, para o outro grupo, os presos, os acorrentados nas mãos e nos pés, o mesmo cheiro era aroma de morte para morte, vida para vida para os vitoriosos, e cheiro de morte para morte para os perdedores, por aqueles que estavam acorrentados. Aqui há 3 verdades que merecem destaque desse triunfo. A primeira está no versículo 14, a parte B: é Deus quem nos conduz em triunfo. Graças, porém, a quem? A Deus. Irmãos, toda vitória vem de Deus. Nós não construímos o caminho do sucesso, ele é aberto por Deus, é aberto por Ele. Não são as nossas estratégias e o nosso esforço que nos levam a triunfar. Tudo é Deus que nos toma pela nossa mão e nos conduz vitoriosamente. O triunfo que temos vem de Deus. Segunda verdade, é por meio de Cristo que somos conduzidos em triunfo, graças, porém, a Deus, que em Cristo. Notem que o nosso triunfo vem do Deus Pai, por meio do Deus Filho. Não temos triunfo, nenhum de nós, a parte de Cristo. Não temos nenhuma. Fora de Cristo não há triunfo e nem vitória espiritual. A vida cristã é absolutamente cristocêntrica. É 1 João 5,12. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Quem te conduz? Deus. Por meio de quem? De Cristo. E terceiro, é constante o sucesso que temos em Cristo, que sempre nos conduz em triunfo. Notem que essa vitória não é passageira, ela é constante. Mesmo em meio aos vales e aos desafios, essa vitória é constante, esse triunfo é constante. É triunfo na alegria e na dor, é na saúde e na doença, na prosperidade e na adversidade, na aprovação e na rejeição. Irmãos, temos triunfo sempre, sempre. Mesmo quando os nossos planos, escute isso aqui, Deus nos conduz em triunfo, mesmo quando os nossos planos são frustrados. Eu vou repetir: Deus nos conduz em triunfo, mesmo quando aquilo que planejamos se frustra. Atos 16:9, Paulo queria muito ir para a Ásia, mas o Espírito de Deus o impediu, conduzindo a Macedônia. Jó entendeu isso em 42:2. Bem sei, Senhor, que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Os nossos planos podem ser frustrados, mas os de Deus não são, e Ele nos conduz em triunfo, mesmo quando aquilo que planejamos cai por terra. Deus nos conduz em triunfo, mesmo quando as pessoas intentam o mal contra nós.
Mesmo quando o inferno se levanta contra nós, mesmo quando outras pessoas se levantam contra nós, Deus nos conduz em triunfo. Os irmãos de José do Egito intentaram mal contra ele, vendendo, desprezando e vendendo como mercadoria barata para o Egito. Porém, as mãos de Deus o arrancou das profundezas da prisão e o pôs no palácio como governador do Egito e como provedor do mundo. Eles intentaram mal contra ele, mas Deus o conduziu em triunfo por aquilo que Deus havia planejado para ele. José disse para os seus irmãos, mais de 20 anos mais tarde, em Gênesis 50, 20: na verdade vós intentaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Deus o torna em bem aquilo que os homens intentam contra nós, e louvado seja Ele por isso. É constante o sucesso que temos em Deus. Terceira marca de uma vida vitoriosa é um impacto inesquecível. Impacto. Paulo vai tratar a partir de agora no impacto, irmãos, irresistível do cristão na vida das pessoas ao seu redor. E aqui há 3 pontos importantes. O primeiro, escutem isso aqui: o pregador, você e eu, espalhamos a fragrância do conhecimento de Deus, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. A palavra fragrância aqui no original é osmé, é um aroma agradável. Era costumeiro nas procissões triunfais se acompanhar de aromas agradáveis e de um incenso e de queima de plantas aromáticas nas ruas. Paulo, ele usa essa metáfora para dizer que Deus, por meio de nós, homens, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Esse aroma agradável do Evangelho é manifestado através de nós em todas as pessoas ao nosso redor. Por isso que onde eu for, eu espalho essa fragrância inevitavelmente a todas as pessoas, em todos os lugares, em todas as etnias, em todos os tempos. É espalhado essa fragrância ao nariz das pessoas, e elas exalam esse cheiro. Deus é conhecido, irmãos, por meio de suas obras e por meio de sua graça. E quando pregamos o Evangelho, espalhamos a fragrância do conhecimento de Deus. Segundo lugar, o pregador, eu e você, somos o bom perfume de Cristo. Olha o versículo 15: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Há aqui algumas coisas nesse versículo interessantes para acompanharmos. A primeira é a identificação do perfume. Nós somos para com Deus. Ou seja, o perfume aqui não é uma substância, é uma pessoa. Eu e você. Ao pregarmos, nós espalhamos essa fragrância do conhecimento de Deus, e nesse sentido, eu e você somos o próprio perfume. Segundo, qual é o conceito do perfume? Nós somos para com Deus não qualquer perfume, mas o bom perfume de Cristo. Você não é qualquer perfume, você não é apenas o perfume de Cristo, mas o bom perfume de Cristo. E um bom perfume, irmãos, ele tem pelo menos 4 características. A primeira delas é que o bom perfume, ele é precioso. Ele é feito das melhores essências, portanto ele é valiosíssimo. Você é valioso para Deus, você é precioso para Deus. O Salmo 17:8 diz que somos a menina dos seus olhos. Você é precioso para Deus, você é valiosíssimo para Deus. Segundo, o bom perfume, ele influencia sem alarde, sem gritos. Ele influencia sem gritos, ele penetra, ele não grita. João 12:3, quando Maria, irmã de Lázaro,
quebrou aquele vaso de alabastro de nardo puro para ungir aos pés de Jesus. Diz que toda a casa encheu-se daquele perfume maravilhoso. Ele não precisou se impor, ele se espalhou e todos sentiram o bom perfume. Terceiro, o bom perfume, ele atrai as pessoas. Ele atrai. O bom perfume, ele é embriagador, ele é envolvente. Você já ficou perto de um bom perfume? Ele embriaga, ele atrai você. Quarto lugar, o bom perfume torna o ambiente mais agradável. Muito mais. É agradável aspirar o perfume inebriante dos campos e dos jardins engrinaldados de flores. É agradabilíssimo sentir o aroma do bom perfume de Cristo. Terceiro, qual é o efeito do perfume? Olha o versículo 15. Tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Primeiro, nós somos para com Deus. Segundo, o bom perfume de Cristo. Terceiro é o efeito, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para o general vitorioso e os seus soldados, o perfume estaria associado à alegria da vitória. Contudo, para os prisioneiros de guerra, tal perfume só poderia estar associado à morte que os aguardava. Irmãos, ao espalharmos pela pregação essa poderosa fragrância do conhecimento de Deus, essa mensagem inevitavelmente exigirá do homem uma resposta. Eu vou repetir para vocês: quando eu e você espalha essa fragrância do conhecimento de Deus para uma pessoa, essa fragrância exigirá de todo homem que respira uma resposta. Sempre exige. Aqueles que ouvem e creem são salvos. Os que a ouvem e a rejeitam se perdem. O mesmo ato de salvação que destruiu a morte para os salvos, tornou a morte irrevogável para aqueles que a rejeitam. Irrevogável. O mesmo evangelho que condena uns, abençoa outros. Vocês escutaram isso, irmãos? O mesmo evangelho que vai dar vida para uns, vai condenar outros, porque o mesmo cheiro é vida para uns e é morte para outros. Esse é o efeito dessa fragrância magnífica. Terceiro lugar, escutem, eu e você, o pregador, inevitavelmente, ele é um agente ou de vida ou de morte. Olha o 16, o que diz? Para com estes, cheiro de morte para morte, para com aqueles, aroma de vida para vida. Escute isso aqui, você que está aqui nessa manhã e você que está em casa me vendo por esse DVD. Ninguém pode ficar neutro em relação ao evangelho, ninguém. Porque a indecisão é a decisão de não se decidir, e quem não se decide por ele, decide-se contra ele. Jesus diz em Mateus 12:30, quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Não existe ninguém em cima do muro, ou ele é de Deus, ou ele não é de Deus. Ou você está com Cristo, ou você não está com Cristo. Você e eu somos comparados a um indivíduo que está dentro de um barco, ladeira abaixo, à beira de um abismo. E nessa posição, você só pode fazer 3 escolhas. 3. Você pode decidir ignorar o perigo. Você, em segundo lugar, pode decidir remar até a outra margem para livrar-se da morte. Ou em terceiro lugar, você pode ficar dentro do bote e ser esmagado pela fúria das águas. Só uma coisa você não pode fazer: deixar de tomar uma decisão. Todos nós que estamos aqui, todos nós que respiramos, saímos daqui tomando uma decisão. Talvez você diga: pastor, eu decidi, não me decidi. Tudo bem, a indecisão é uma decisão. Você decidiu não se decidir. Entenderam isso?
Todos nós decidimos alguma coisa, todos nós. O seu marido não decide, o seu esposo não decide, os seus filhos não decidem, todos decidem algo, inevitavelmente. E isso a fragrância exige, irmãos. Ele exige de nós, do seu vizinho, de alguém dentro do ônibus que você fala. Quando eu li esse texto pela primeira vez, Deus me disse assim: não se preocupe com o que vai acontecer, apenas fale. Apenas fale para as pessoas, espalhe essa fragrância por onde você for, e deixa que eu faça o que deve ser feito. Não escolha colher, escolha plantar, semear na vida das pessoas. Aleluia! Há aqui, irmãos, dois efeitos. Para os que rejeitam o evangelho, somos cheiros de morte para morte. Escutem, o mesmo evangelho que salva o arrependido, ele condena o impenitente. O mesmo sol que amolece a cera, ele endurece o barro. Há um segundo efeito. Para os que aceitam o evangelho, somos aroma de vida para a vida. O mesmo aroma que simboliza morte para uns, representa vida para outros. A mesma mensagem pregada por nós sentencia de morte os rebeldes, mas promete vida e perdão aos arrependidos. O mesmo mar que foi caminho de libertação dos hebreus, foi lugar de morte para os egípcios. O mesmo mar, a mesma mensagem até hoje, vai dar vida para uns e vai condenar outros, inevitavelmente. Por isso há um impacto, irmãos, há um impacto como nós nos reunimos com as pessoas e espalhamos essa fragrância. Vai exigir do homem uma resposta. Todas as vezes que você se reunir com alguém da sua família que não é cristão, e você espalhar essa fragrância onde você está, essa fragrância exigirá dele uma resposta. E qual será a resposta dele? Não sabemos. O que nós sabemos é que nós precisamos espalhar, em nome de Jesus. Você que está aqui nessa manhã, espalhe essa fragrância, espalhe onde você for, no ônibus, no trabalho, na escola, nas reuniões, espalhe, e Deus há de fazer. Quarto lugar, quarta marca de uma vida vitoriosa é uma integridade irrefutável, imutável. Paulo denuncia os falsos apóstolos aqui, que estavam entrando na igreja de Corinto, pregando um falso evangelho, com um falso comissionamento e com uma falsa motivação. Eles estavam fazendo da religião um lucro, uma fonte de lucro. Então, eu quero terminar com vocês. Paulo faz duas perguntas. A primeira: como não se deve pregar o evangelho? Primeiro, como não se deve pregar o evangelho? Olha o versículo 17, ele diz: porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Isso aqui é muito interessante, porque a palavra mercadejar é kapaleo, que significa mascatear, significa lucrar como um negócio. Paulo, como Jesus, pegava o contexto e o texto do texto. Comerciantes inescrupulosos usavam em Corinto artifícios desonestos para misturar o vinho bom com o ruim, para oferirem lucros, para ganharem mais. Isaías 1:22, a palavra kapaleo é usada para aqueles que misturavam os licores, misturavam todos eles, os bons e os ruins. E a palavra kapaleo ainda é usada como adulterar. Adulterar, uma vez que o original era uma mescla fraudulenta de todos os licores. Paulo diz para os pregadores da época: em nome de Jesus, não mercadeje, não misture, não adultere a palavra de Deus.
Pregue a palavra de Deus como ela é, sem misturas, sem adulterar a palavra de Deus. E hoje, irmãos, infelizmente, muitos homens gananciosos, sem qualquer pudor, sem qualquer temor, diluem a mensagem do Evangelho, sonegando a verdade de Deus às pessoas. Pregam apenas prosperidade, curas, milagres, sonegando ao povo a mensagem da cruz. Diz Paulo, e não eu, não dilua o Evangelho, dê ao povo a mensagem de Deus, pregue a cruz, e não assaltem o bolso dos crentes incautos. Pregue e não mercadeje a palavra. Dê ao povo o que ele precisa ouvir, diz Paulo, e não aquilo que ele quer ouvir. Pregue a palavra como ela é, sem misturas, não adultere a escritura, em nome de Jesus. Segunda pergunta, então como se deve pregar o Evangelho? O versículo 17, antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Aqui há três coisas maravilhosas para nós. A primeira, qual é a procedência do Evangelho que Paulo pregava? Ele vem da parte de Deus. De onde o Evangelho que Paulo pregava vinha? Da parte de Deus. Paulo não falava de si mesmo em seu próprio nome, mas da parte do próprio Deus. Simon Kistemaker disse que quando o embaixador ele deixa de representar o seu governo e fala o que pensa, ele é sumariamente demitido. Eu não posso falar o que eu penso. Pastor Luciano jamais vai falar o que ele pensa. Nós falamos aquilo que vem da parte de Deus, do trono de Deus, para a igreja, para as pessoas. Do mesmo modo, Paulo era obrigado a proclamar a palavra de Deus com irrestrita fidelidade. Fidelidade é o que Deus requer de nós. Por isso Paulo disse em 1 Coríntios 9,16: ai de mim, se não pregar o Evangelho, ai de nós, se brincarmos e adulterarmos e queremos dar palha para as pessoas. O Evangelho que pregamos aqui ou acolá, ele vem do trono de Deus para nós, ovelhas. Segundo, qual é o método da mensagem que Paulo pregava? Olha o texto. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus. Paulo não usa malabarismos e nem subterfúgios para enganar as pessoas. Ele prega uma mensagem que vem de Deus e a apresenta na presença de Deus. Aqui é uma verdade duríssima para alguns. Escutem, não basta ser aprovado pelos homens, importa ter a aprovação de Deus, porque falar para as pessoas não é tão difícil, mas agora ir apresentá-la na presença de Deus, esse é o desafio. Esse é o desafio contemporâneo nos dias de hoje. Para você e para mim, não basta ser aprovado pelos homens, importa ter a aprovação de Deus. Não importa falar na presença dos homens, é preciso falar na presença de Deus, é cantar na presença de Deus, é pregar na presença de Deus, é fazer o que Deus nos chamou para fazer na presença dEle. Terceiro e último lugar, qual a motivação de Paulo? Com sinceridade. Essa palavra sinceridade é interessantíssima, é electrinia. E o que é isso? É ser, irmãos, como que julgado pela luz do sol. Era como se Paulo chamasse os falsos apóstolos e dissessem: olhe para mim e mirem todas as minhas obras na luz do sol e vejam se elas passam ou não. Era como se Paulo dissesse: elicrinia, olhe para mim, não há
flancos abertos, escuros na minha vida. Olhe para a minha vida, não tem lugares escuros, gavetas escuras. Mire com a luz do sol. Tu verás falsos apóstolos, falsos profetas, que não existem ações obscuras na minha vida, diz Paulo. Meu Deus, vocês estão aqui, irmãos? Está todo mundo bem? Isso é maravilhoso. Olhem para mim. O veterano apóstolo vivia na luz e não tinha do que se esconder. Olhem para mim, sim. É Filipenses 4:9, tudo que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai. É 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha para mim, sim, diz Paulo, eu não tenho nada a esconder. Aleluia. Passamos pelas 4 marcas. Otimismo inabalável. Quantos otimistas temos aqui nessa manhã? Independente do que você passar, diga graças, porém, a Deus. Segunda marca é um triunfo constante que sempre nos conduz em triunfo. Irmãos, Deus toma pela nossa mão, ainda que os seus planos se frustrem, ainda que pessoas se levantem contra você para derrubar você, há uma mão invisível e poderosa que te toma pela tua mão direita e caminha com você, anda com você. Nada dessas coisas nos param, porque Ele nos conduz em triunfo. Terceiro, há um impacto inabalável na vida das pessoas. Há um impacto, sim. Espalhe essa fragrância, irmãos, do conhecimento de Deus. Essa fragrância está aqui, ó. Essa é a fragrância do conhecimento de Deus, não aquilo que nós achamos ou pensamos. Espalhe, onde você for, espalhe, fale dessa palavra, abra a tua boca e Deus a encherá. E quarta marca é uma integridade irrefutável, imutável. Pastor Luciano brincava ontem sobre caráter. Esse é um caráter que não muda. Ele prega uma mensagem que vem da parte do próprio Deus. Ele a apresenta na presença de Deus e com sinceridade. Porém o texto termina com uma pergunta no versículo 16: quem, porém, é suficiente para estas coisas? Notem que Paulo não dá resposta aqui. Ele dá resposta quando ele vai falar da nova aliança, no capítulo 3, do versículo 5. Ele responde essa questão: pois a nossa suficiência, ela vem de Deus. Ela vem de Deus. Tudo que nós somos, tudo que nós temos, vem de Deus. Volta para Deus. Tudo o que fazemos com as nossas mãos vem de Deus. Ele nos ajuda. Daí nós entendemos Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. O que é isso? A suficiência de Paulo não vinha do seu intelecto, não vinha das suas forças, não vinham do seu braço. Elas vinham do braço de Deus poderoso, que fazia tudo e continua fazendo em todos. Louvado seja Deus. Essas são as marcas dessa vida e elas não mudam. Amém? Vamos orar, irmãos. Vamos orar nessa manhã. Aleluia, aleluia, vamos orar todos nós. Palavra bendita de Deus para nós nessa manhã, ela não muda, ela é imutável. Seja otimista, meu irmão, porque Deus te conduz em triunfo. O impacto que eu e você causa na vida das pessoas sempre será assim. E não mude o seu caráter, não mude, seja o mesmo, até aquela trombeta ressoar, ou então o seu coração parar de bater. Não mude. Senhor, nós te louvamos nessa manhã, nós te damos graças, porque nós somos para com o Senhor o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem.
Abençoa-nos nessa manhã, e que esse perfume que temos, que vem de Ti, continue exalando na vida das pessoas ao nosso redor, e elas sejam atraídas a nós, elas sejam impactadas ao Senhor, sem alarde, sem gritos, sem falácias. Onde entrarmos, essa fragrância espalhe um odor bendito, que é o bom perfume de Cristo. Que a nossa vida continue assim, atraindo as pessoas, impactando as pessoas ao nosso redor, aqueles que não conhecem a Ti, pessoas que nunca ouviram falar do Teu Evangelho, sejam atraídas a nós por essa fragrância do Teu conhecimento. Abençoa o Teu povo, abençoe-nos nessa manhã, que tenhamos um otimismo inabalável, porque o Senhor nos dirige, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos conduz em triunfo, no caos, nas trevas, na dor, no luto. O Senhor nos sustenta, os Seus planos continuam sendo feitos, os Seus planos não mudam, o Senhor não muda, e o Senhor segura pela nossa mão e continua nos dirigindo. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do Seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para este cheiro de morte para morte, para com aqueles aroma de vida para vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, é em Cristo que falamos na presença de Deus, e com sinceridade, e da parte do próprio Deus. O próprio Deus que nós servimos apruma as nossas mãos e os nossos pés para a batalha, porque nós estamos aqui e nada há de nos parar, nada há de nos parar. Abençoa essa igreja, abençoa o Teu povo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor, aleluia.